Inclusive eu cheguei até o senhor, o nome do senhor foi citado lá, né? Eu conheci o senhor através dessa minha vivência lá nas plenárias e nas festas, né? Então, como o senhor é uma pessoa importante, então eu estou juntando esses depoimentos. Pode começar? Eu queria apresentar o senhor antes. Pode começar? Gravando. Eu tenho a honra de estar na presença do maior baluarte vivo da história carioca, Dr. Irã da Costa Araújo. Muito obrigado pelo elogio, não sou tudo isso, né? E eu gostaria apenas de ser meu nome como Irã Araújo, Irã da Costa, porque eu também sou conhecido como Irã Araújo, com H e com M no final. Tá? Eu vou começar esse meu depoimento com um texto que eu fiz a respeito da velha guarda. E muita gente já ouviu falar em velha guarda e não sabe exatamente como surgiu esse termo e o significado dele, né? No velha guarda, para muitas pessoas, é aquilo velho, antigo. Não é isso não, é um pouco diferente. Então, Pixinguinha, quando juntamente com Donga escolheu o nome do conjunto Guarda Velha, antigamente era esse o termo, não quis dizer com isso que eles eram coisa do passado. Eles sabiam que a história da denominação Guarda Velha vinha dos tempos da colônia. E sabiam também que Guarda Velha, em determinado momento, ganhou uma tradição musical exatamente porque foi o nome do primeiro café-concerto do Rio de Janeiro. A velha guarda das escolas de samba também tem a mesma conotação de guarda velha de Pixinguinha e Donga. Pois é a história da velha guarda, né, que nós vamos contar para vocês. Né? Bom, após construir os arcos da Carioca, Gomes Freire mandou aterrar o imenso rodaçal do Largo da Carioca e ali construiu um chafariz que passou a alimentar de água toda a cidade. Em torno desse chafariz juntavam-se escravos que vinham buscar água nos aguadeiros e que enchiam pipas para vendê-las nas ruas. E também as lavadeiras que disputavam lugares nos tanques para bater as roupas. Esse aglomerado de pessoas disputando água resultava quase sempre em algazarras e conflitos. Para manter a ordem, Gomes Freire mandou instituir uma guarda permanente de quadrilheiros, cuja função era evitar o distúrbio. Esse destacamento tomou o nome de Guarda Velha. Mais tarde, também passou a designar outras dependências do acessório do largo. Né? O velho chafariz de pedra portuguesa, até 1830, permaneceu jorrando água de suas bicas, ladeado pelos tanques das lavadeiras até 1830, quando foi demolido. Nesse período, ele alimentava de água muitos lugares do Rio de Janeiro, como o Terreiro do Carmo, na Praça 15, o Chafariz das Marrecas, obra do mestre Valentim, que Luís de Vasconcelos mandou executar. E também os chafarizes erguidos por Marquês do Lavadio e pelo Conde de Resende. Um novo foi construído em 7 de abril de 1834 e permaneceu até recentemente, quando se procedeu o alargamento do largo. Fontes de várias ruas, além da atração do chafariz, tornou-se o Largo da Carioca, todos conhecem, movimentado centro social do Rio de Janeiro. Não foi o Largo da Carioca, entretanto, um palco de acontecimentos históricos memoráveis, mas houve consequências como a Noite das Garrafadas, por exemplo. O nome Guarda Velha, que designava a guarda de quadrilheiros,
e a rua mais tarde chamada 13 de Maio, começa a se ligar a uma atividade artística, quando ali se construiu o Circo Olímpico, mais popularmente conhecido como Circo da Guarda Velha. Construção precária, o circo foi demolido para ser erguido o Imperial Teatro Dom Pedro II, frequentado pela sociedade, alta sociedade da época, né? O Imperial Teatro Dom Pedro II foi inaugurado a 19 de fevereiro de 1871 com um luxuoso baile de máscaras. Esse teatro também era conhecido como Teatro Lírico, nome que depois de 1889 passou a ser a legítima designação da casa. Ali foram encenadas grandes óperas. Em frente ao Teatro Lírico foi construída uma fábrica de cerveja. Era a cervejaria da Guarda Velha. As cervejas eram de baixa fermentação e por isso, e por não existir ainda chapinhas, as cervejas, as garrafas, eram tampadas com rolhas de cortiças presas a barbantes. Por essa característica, o povo passou a designar o produto, né, naquela época, como cerveja marca barbante. A cervejaria, para atrair freguesia, instalou em seus vastos jardins mesas e cadeiras onde as cervejas eram servidas ao som de música. Esse esboço de Biergarten foi a semente onde brotou anos mais tarde o café-concerto da Guarda Velha, exibindo-se variedades. Né? Ao tempo, era a época, né, das cançonetas e chanteuses, e de várias origens, como francesas, italianas e espanholas. Os cafés-concertos ofereciam espetáculos cosmopolitas. O Café-Concerto da Velha Guarda desapareceu, mas deixou o seu nome ligado à tradição musical do Rio de Janeiro. E foi no intuito de reviver essa tradição que Pixinguinha e Donga tiveram mais tarde a ideia de fundar a Guarda Velha. O conjunto da Guarda Velha se apresentou com êxito em cassinos, feiras de amostras e boates, como a Casa Branca. A Guarda Velha de Pixinguinha representou uma legítima criação artística brasileira. Em nossas escolas de samba, a velha guarda, inspirada na Guarda Velha de Pixinguinha, também foi criada com o mesmo espírito e hoje representa o autêntico samba, a verdadeira escola de samba. Essa escola de samba Velha Guarda é aquela que expressa a verdadeira criação artística do sambista. Portanto, o sambista seu principal personagem. Ele está presente na dança do mestrado porta-bandeira, momento de maior importância do desfile, na bateria, comandando o ritmo da escola, na área dos compositores, entoando a harmonia, na graça e simplicidade das baianas, legítima representante da tradição, na comissão de frente com seus elementos tradicionais, na evolução e canto das áreas de destaque do artista legítimo criador de figurinos, alegorias e adereços, na escola de samba Velha Guarda. Quem vale mais é o sambista, artista do povo, figura principal do desfile. O conjunto Velha Guarda da Portela foi formado em 69, gravando seu primeiro disco a convite de Paulinho da Viola em 1970. Em 1986, por iniciativa do japonês Katsumori Mori Tanaka, grava o LP chamado A Velha Guarda da Portela, com a participação de Mauro Diniz e Osmar do Cavaco, Manasséia no Reco-Reco, Francisco Santana na cuíca, Casimiro, juntamente com o Cabelinho, Paulão e Henrique Cages, nos violões de 7 cordas e tenor, no coro Doca, Eunício, Surica e Chatim. Composições, são vários, hinos da Velha Guarda, Você Pagou Leva, Nosso Bem, etc, etc. Então, esse é o conceito que eu queria deixar definido de início nesse meu depoimento. E velha guarda não significa coisa velha, ultrapassada, mas significa valores do samba, entendeu? Embora eu não seja, eu acho que a escola de samba tem que evoluir sempre. O caminho normal dela para o show, para o espetáculo. Mas ela tem que conservar a sua base. A base dela, que depende, a escola de samba não se pode definir como tal, se não tiver essa base de samba, é que se chama velha guarda. Agora, isso tudo vem envolto num espetáculo,
Não estou contra o espetáculo. Acho que o espetáculo é a evolução normal das escolas de samba. Mas a velha guarda significa a defesa dos autênticos valores, e sem a velha guarda não existe escola de samba. Muito bem, doutor, é uma aula, nós agradecemos. Agora eu gostaria de fazer alguma pergunta em relação à sua história no samba. Como foi que começou a sua história? O senhor lembra o primeiro samba que o senhor ouviu? E através de quem o senhor chegou ao samba? Bom, eu, quando era rapazinho, 13, 14 anos, né? Meu pai comprou uma casa em Oswaldo Cruz, a gente morava em Botafogo, e então nós fomos morar em Oswaldo Cruz. E eu lá em Oswaldo Cruz comecei a me interessar pela Portela, que era bem perto da minha casa. Eu saía, ia ver os sambistas e tal, comecei a ouvir sambas da Portela naquela época, da década dos 40, do século XX, 1940 e tal, né? Bom, depois eu fui estudar, me afastei um pouco para estudar medicina, e a medicina me tomou muito tempo, e eu me afastei um pouco, embora continuasse morando em Oswaldo Cruz, e sendo portelense, tinha alas lá, criamos alas, eu não tinha uma participação tão intensa por causa das minhas atividades na medicina. Depois eu veio a época da ditadura, né, a repressão, e eu, como sempre gostei de ler, eu lia muito, fui confundido com o negócio de comunismo, perseguido, e eu entrei em alguns movimentos naquela época, né, 62, 63, né, e foi uma época de repressão muito grande, até que veio o 64, que foi o golpe, né. Nessa época, então, eu tive que me afastar por causa da perseguição política, mas não cheguei a ser deportado, nada disso, mas tive uma perseguição política forte. E então eu conheci, aí eu já estava morando na Leopoldina, em Bom Sucesso. Conheci um amigo meu chamado Amaury Jório, que era farmacêutico, Amaury Jório. E ele me disse: larga esse negócio de política, vem aqui para a escola de samba e tal, você é portelense, eu sei, mas eu estou na Imperatriz, aí era a Imperatriz, e eu tenho umas ideias que eu gostaria de desenvolver com você. Eu quero a escola de samba, a única maneira que eu tenho de projetar a Imperatriz Leopoldinense é na área da cultura. Eu sei que você gosta de ler e tal, e nós vamos criar um departamento cultural aqui. Aí ele disse: primeiro, não existe essa escola de samba. Então, tá bom, você topa? Tá bom, sabe que eu sou Portela, mas eu venho aqui para ajudar você. E fizemos o primeiro departamento cultural em 1967. E começamos a fazer projetos culturais dentro da Imperatriz. Em 1970, o Amaury Jório deixa a presidência da Imperatriz e vai para a Associação das Escolas do Samba e me leva. E eu saio, aí eu vou com ele para a associação. E em 72, o meu amigo de infância, Mazinho, filho do Natal, me chamou e disse: você estava na Imperatriz e tal, mas vem aqui para Portela, a gente precisa de você aqui. E me chamou e eu fui para Portela em 72. Eu estou com um enredo aqui que não está sendo bem desenvolvido, o pessoal abandonou, e eu queria que você assumisse aqui o departamento cultural e tomasse conta do carnaval. E fui eu para Portela em 72, o enredo era Iluaê Odara. Já estava esboçado, mas não estava concluído. Então eu comecei a me envolver com o carnaval propriamente dito, a feitura do carnaval, e terminei o Iluaê Odara em 72, e em 73 aí comecei atividades como assim, uma espécie de carnavalesca. Eu era o que determinava o enredo, que desenvolvia. Fiz hoje uma comissão na Imperatriz, na Beija-Flor. Eu fiz isso na Portela em 72. Eu tenho aqui uma lista de alguns enredos seus. Passarga, O Amigo do Rei, O Mundo Melhor de Pixinguinha, Macunaíma, Herói de Nossa Gente, O Homem do Pacoval,
Festa da Aclamação e Mulher Brasileira. O senhor poderia citar algum da sua preferência? Então você vê, aí eu, na minha assim, condição literária, né, eu gostava muito de ler, de literatura, então eu peguei um poema do Manuel Bandeira, chamado Pazárgada, o Amigo do Rei, e transformei em enredo. O enredo realmente todo completo que eu fiz. E fiz e participei da elaboração, da construção das alegorias, enfim, eu comandava tudo dentro da Portela, né? E o Davi Correia foi o autor do samba, a Portela não foi campeã, mas ela teve, não lembro o lugar que ela teve, mas aí prosseguimos, fizemos o Mundo Melhor de Pixinguinha, foi no 74, Pixinguinha tinha acabado de morrer. E aí a gente fez uma homenagem ao Pixinguinha, fazendo o Mundo Melhor do Pixinguinha, com um belíssimo samba do Jair Amorim, Evaldo Gouveia e Velha. E então a Portela tirou em segundo lugar, não ganhou, mas foi bem apresentada. Depois de 74 e 75 fizemos Macunaíma, né? O Herói de Nossa Gente. Um dos mais difíceis enredos que eu peguei, porque Macunaíma era um romance, né, de todas as lendas do Brasil. E essas lendas todas, o autor, quem leu Macunaíma sabe disso, ele tinha uma cultura muito grande e tinha um linguajar até das próprias regiões. E eu, para entender, para poder fazer Espinha Dorsal, eu fiz então o roteiro, lendo o roteiro de Macunaíma, que era um livro sobre Macunaíma maior do que o Macunaíma. E consegui fazer, e a Portela fez um belo samba, um desfile, mas aí começou, eu peguei a fase da Portela, da invasão da classe média da Zona Sul. A Portela foi para a Zona Sul. E nós tivemos a ordem de não deixar que ninguém fosse barrado na Portela, a ordem do presidente. E a Portela começou a crescer gigantescamente. Eu não tinha um controle perfeito sobre as alas e atrapalhava um pouco, acabou atrapalhando um pouco o desenvolvimento do enredo. Nesse ano aconteceu até um fato interessante no ano do Macunaíma, que a gente, eu perdi o controle, como eu disse, porque a ordem era todo mundo entrar, e estava a escola armada lá, a linha da Beira-Mar para a Praça 15, nesse ano, 75, 74 foi da Praça 15 para Beira-Mar, Antônio Caro, e 75 foi da Beira-Mar o roteiro, né? O Wilson Filho, para a Praça 15. E então eu armei a escola, como sempre a gente faz, mas tinha muita gente, eu não conseguia botar as alegorias em ordem para poder intercalar as aulas, mas habitualmente até hoje se faz assim, você bota as alegorias, aí intercala as aulas na ordem do desfile. Muita gente, então eu botei as alegorias do lado, né, no posto de gasolina. E à medida que as alas vinham, que eu sabia mais ou menos, né? Aí eu tirava a alegoria, botava lá, aí ala, alegoria, alegoria. Aí quando eu coloquei a última alegoria, eu olhei, tinha muita ala ainda, muita escola para entrar, e avisaram lá na frente, olha, a escola vai furar o tempo, porque já chegou aqui. Se você continuar botando escola para dentro, a escola não vai perdendo tempo de desfile. Aí a gente cortou, fechou o portão e ficou muita ala de fora. Dado, vocês observem aí como foi difícil controlar a escola. Além do mais, a Portela é uma escola muito tradicional, né? Se rebelou contra os novos compositores, né? Mas Jair Amorim e Evaldo Gouveia, apesar de serem portelenses, não eram considerados assim autêntico lá de dentro e tal, e tive problemas de colocá-los, como Davi Correia também, tinha chegado naquela ocasião, que ganhou o samba. Bom, aí passou em 70, aí em 77 eu fiz um enredo mais
voltado assim, para a história do Brasil, né? Festa da Aclamação, um estilo mais clássico, sair daquele estilo mais assim, alegórico, de fantasia, da macunaíma, e foi uma Festa da Aclamação que era um desfile mais clássico, voltado para o desfile tradicional. Conseguimos êxito relativo, porque eu já controlei melhor a escola, nós tiramos o segundo lugar, não ganhamos. E em 78, eu não consegui ganhar nada, né? Até então, chegava perto, tirava o segundo lugar, e eu era o responsável pela escola, e não conseguia ganhar. Em 78, o meu método de trabalho era esse, eu fazia toda a concepção do carnaval e contratava o cara para fazer alegoria, tudo sobre a minha orientação, ele não era o dono do enredo, o dono era eu. Aí trabalhou comigo a Rosa Magalhães, Iarema, essas pessoas todas, mas controladas por mim, né? Aí em 78, fizemos Mulher Brasileira. E novamente ganhou o Jair Amorim, a volta do governo. E uma campanha terrível da imprensa, porque pressão grande, achando que eles eram de fora da escola e tal. E a gente fez um bom desfile, mas não conseguimos uma boa classificação pela imprensa, muita pressão. Aí o Carlinhos, de 79, me chamou e disse: olha, você sabe que é como técnico de futebol. Ganhou, está tudo bem, mas perdeu, tem que substituir. Então é o seguinte, você termina com esse seu departamento cultural, vamos chamar o cara de fora. Aí estava na moda, o João 30 estava lá na Beija-Flor e o figurinista dele era um cara que também estava querendo subir, e chamou o figurinista do João 30 e entregou a ele o carnaval. E disse: você fica, cabo do departamento cultural, e você continua, mas não vai ser você não vai ser mais o cara que vai mandar em tudo, então deixa ele, mas você vai por trás e tal, vai dando um jeitinho. Aí ele disse: não, cara, então sai. Aí saí, daí da Portela 78. E fui fazer outras atividades, aí fui para Rio Tour. Na Rio Tour eu comecei a tratar nas áreas de jurados, né? A jogar algumas ideias e organização de desfile, e saí da Portela em 78, né? Fiquei lá e depois em 80, em 84, eu estava lá, participei da construção da passarela do samba, do sambódromo, quer dizer, organizando tudo lá e tal. E aí surgiu a Liga, em 84, final do campeonato, final da construção, quando terminou o Carnaval de 84, foi fundada a Liga, né? E a Liga então começou a assumir o Carnaval do grupo especial, dentro do trabalho mais profissional, que até então era um trabalho pouco profissional, na Rio Tour, não tinha dinheiro, não dava e tal, mas a Liga começou a assumir um trabalho profissional. E em 87 o Anísio me chamou para fazer jurados na Liga. Eu fui para a Liga, eu vim para a Liga em 87, fiz durante 3 anos o corpo de jurados, dando aquelas instruções todas. Depois larguei, passei para o presidente, que até hoje é o responsável. Então deixou de ser eu, mas continuei aqui na Liga e fazendo um trabalho cultural, né? Sempre trazendo os documentos, procurando uma coisa ou outra. Depois fizemos aqui um centro cultural, a Liga, que juntamos os acervos todos, né? E continuei a minha luta, né? Atualmente, a ideia nossa, minha do Amauri, era fazer com que o Carnaval fosse estudado na universidade. Aí a gente, o Amauri morreu em 80, eu continuei, mas consegui fazer com que a universidade aceitasse um curso de Carnaval. Criamos o Instituto do Carnaval em 2004, né? E pela nova legislação do MEC, criamos o curso politécnico, né?
São 2 anos, é um de graduação, curto período, 2 anos, mas é um curso superior no Carnaval. Então eu estou nessa linha agora da Estácio, fui para a Estácio também, estou na Liga, sou diretor da Liga, mas sou também diretor cultural, sou diretor lá no Instituto do Carnaval. E estou prosseguindo minhas funções, minhas tarefas, né? Manter isso aqui, estou recebendo as pessoas nesse centro de memória, estou trabalhando na Liga agora, a ideia nossa é fazer um museu do Carnaval e prosseguir nas minhas tarefas com relação ao Carnaval. Perfeito, perfeito. O senhor tem um livro também sobre o Natal da Portela, O Homem de um Braço Só. O que o senhor poderia dizer? Eu tive uma convivência muito grande com o Natal. Porque eu morava lá perto, em Haroldo Cruz, e era muito amigo do filho mais velho dele, que já morreu, o Mazinho, e acompanhei toda a trajetória do Natal na Portela. E quando ele morreu, em 75, né, eu tinha toda a história do Natal anotada, eu até a ideia de fazer o livro sobre ele, né? E aí fizemos, eu e o Amaury Jorge, que o Amaury foi meu parceiro, né? Nós fizemos um livro sobre escola de samba em 69, né, eu e ele, e em 75 nós então fizemos um livro sobre Natal, O Homem de um Braço Só. Eu já tinha toda acompanhado o Natal. A história da Portela é complicada, é muito controvertida, mas eu me baseei no que o Natal me contou, porque diziam que o Natal não era fundador, aí eu coloquei como fundador. E o Natal tem uma personalidade muito forte, que teve uma atuação assim, importantíssima na Portela, né? De 48 para cá, que até então era o Paulo da Portela, o mais importante, depois o Natal assumiu mesmo com toda a força. E é uma personalidade fora do comum, aquelas pessoas de carisma, lutador, não era um sambista de fazer samba, mas era um protótipo do dirigente mesmo. Ele ia, brigava e conseguia, até se fosse preciso roubar para a Portela, ele fazia isso, ia lá, enfim, ele foi a Portela, no período que ele viveu e dirigiu, né? Foi presidente de honra e tudo, ele fez de 58 para cá, quando morreu o Paulo, aí ele foi uma grande personalidade do Natal e eu fiz esse livro exatamente contando a história do Natal. Perfeito. Para terminar, nós gostaríamos de saber, na sua opinião, a definição do que é ser sambista. É um termo bastante amplo, né? Mas o sambista, porque tem aí a questão de você fazer uma comparação sambeiro e sambista, né? O sambista é aquele que sabe compor, bater, também de percussão, conhece, sabe fazer verso, samba. Esse seria um sambista completo, né? Então é uma definição bem ampla, né? Saber tocar, saber cantar, saber compor e saber sambar. Muito obrigado pela sua generosidade, pelo emocionante. Eu vou pra cá, né? Ali é a recepção. Aqui é uma sala que a gente recebe as pessoas para fazer conversa, né? Tem uma tela, aqui um projetor. Então aqui é um ambiente que a gente conversa. Aqui é a sala de palestras e projeções, né? Aqui temos um data show, uma tela, tá? E aqui a gente faz toda a apresentação. Perfeito, perfeito. Aqueles troféus que o senhor gostaria de mostrar alguns? São troféus que a Liga conserva, que ela recebeu da primeira. Cada um tem
tem um significado, é uma coisa discreta no sentido de é um ambiente de pesquisa, de estudo, né? Não é um ambiente que você vai ver de carnaval, nada disso. Quem vem aqui, vem para pesquisar, para estudar, para ter um objetivo. Então tudo isso aí são troféus que estão à exposição. Tem mais, né? Vai. Aqui é a minha sala, né? Essa bagunça aqui, e aqui é a sala que a gente distribui aqui o computador, que a gente faz toda a orientação que o pesquisador quer, tem um acervo todo para aqui, e daqui ele manda para os terminais. Aqui é um arquivo. Ali são os arquivos. Tudo está. O Fernando está ali dentro, deve estar lá, então ele faz a distribuição dessa. Isso aí é um documentário que você está fazendo, né? Perfeito, perfeito. São outros troféus, né, também. Deixa eu fazer. Tem mais alguma coisa? Vem. Vamos lá, gravando. Por favor. A gente trabalha com essa página interna de internet, onde as pessoas... uma intranet. Então elas acessam todo o nosso acervo. São os textos, a cartilha do carnaval, texto sobre a evolução das alegorias, o Abre Alas da Liesa, que é a sinopse do enredo, um texto sobre festas carnavalescas, grandes sociedades, um banco de enredos com 315 sinopses de enredo, um banco de enredos de São Paulo, uma biblioteca musical com sambas de enredo, então as gravações originais desde a década de 50 até hoje, um texto sobre a canção carnavalesca, dados sobre o carnaval carioca, então dados da Rio Tour, verbas, estrutura e formação, patrocínio, resumos sobre o carnaval carioca, decoração da cidade, a evolução do carnaval latino-americano, histórico das escolas de samba, o índice dos concursos, jornais digitalizados desde a década de 70, manual do jogador, ranchos, regulamentos e um arquivo com mais de 1000 letras de samba de enredo. E a parte de fotografia nós temos 20.000 imagens, então divididas em manifestações carnavalescas. Alan. Oi. Muito bom. Completo. Dividido em manifestações carnavalescas, né? Então, bailes, banhos de mar à fantasia, batalhas de confete, a bateria na Avenida do Desfile, então como a armação da bateria, o som de cada instrumento, blocos, construção da passarela do samba, a passarela antes da... como era o desfile na Marquês de Sapucaí antes da construção do sambódromo, coretos, corso, imagens do início do século, entrudo, vídeos, fotos das escolas de samba desde a década de 50, então você pode acompanhar toda a evolução do espetáculo. J. Carlos, grandes sociedades, os logos e bandeiras, mapas de notas, a gente tinha os mapas de notas desde 1968 até hoje. Você pode ver a agremiação, o jurado, o quesito e a nota. Pô, que legal, cara.
personalidades, os preparativos, ranchos. Então são 20 mil imagens aqui contando toda a evolução do espetáculo.